Personal, se você quiser descobrir a verdade sobre o agachamento profundo, o famoso agachamento até o talo, e se ele é para todo mundo e qual que é o seu grande objetivo e o que pode atrapalhar a sua performance, fica aqui comigo até o final dessa aula que você vai descobrir. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor João Franken, personal trainer, especialista em biomecânica e avaliação postural. Então, se você não está inscrito ainda no canal, clica aí para se inscrever, ativa o sininho, deixa o like. Chega de papo, solta a vinheta, editor e bora pro conteúdo. Meu pequeno gafanhoto, se você acompanha as redes sociais, deve ter visto nos últimos meses novamente a grande batalha entre o que é melhor para glúteo, para hipertrofia do famoso glúteo máximo. Se é melhor a elevação pélvica, se é melhor o agachamento livre, ou se a elevação pélvica não serve para nada e basta fazer um agachamento qualquer e tá tudo certo. Eu, inclusive, tenho uma aula aqui no meu canal, o editor, deixa no card, em algum lugar aqui da tela, abordando um estudo recente que saiu que analisou justamente a hipertrofia do quadríceps e do glúteo máximo em ambos os exercícios, tanto no agachamento livre quanto na elevação pélvica. E olha, está bem claro e bem evidenciado que a elevação pélvica é melhor para a hipertrofia do glúteo máximo se comparado ao agachamento livre, mas isso não significa que o agachamento livre não é útil para a hipertrofia do glúteo máximo, até porque ele é, e principalmente porque o agachamento livre ele trabalha o ponto de maior esforço do glúteo máximo numa posição mais alongada, em comparação à elevação pélvica, que trabalha numa posição de comprimento mais reduzido. Então, só isso já é diferente entre esses dois exercícios. Porém, no caso do agachamento livre, para que a gente tenha uma alta solicitação do glúteo máximo, é preciso que ele seja profundo. Um agachamento parcial, só até ali meio que o paralelismo do fêmur com o solo, não vai ser o suficiente para estimular de forma eficiente o glúteo máximo para que tenha o processo de hipertrofia. E isso também é bem evidenciado na literatura, que o agachamento livre que vai maximizar a hipertrofia do glúteo máximo é quando esse agachamento ele quebra esse paralelismo. Ele vai ali 120, 130 até 140 graus de flexão de quadril, ou seja, um alto grau de flexão de quadril. O famoso agachamento profundo. Porém, não é só você simplesmente pegar um aluno ou principalmente uma aluna que tem, obviamente, o desejo de hipertrofia do glúteo máximo e colocar ela para fazer um agachamento profundo logo de primeira. Não é assim que funciona, a não ser que ela naturalmente tenha essa capacidade de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora, consciência corporal para realizar o agachamento profundo com técnica correta e com sobrecarga suficiente para maximizar a hipertrofia do glúteo. O que não é a realidade de 99% das mulheres que estão na academia treinando. E nessa aula você vai entender o que você pode fazer para permitir que a sua aluna desenvolva capacidade suficiente para fazer um agachamento profundo para alta estimulação do glúteo máximo e quais são os possíveis problemas que podem prejudicar esse agachamento profundo, tá? O que pode estar causando a retroversão pélvica ou desconforto no quadril se desce profundo, beleza? Então vamos embora para a parte prática. Então, meus pequenos gafanhotos, indo então para a parte prática a respeito do agachamento, não vamos fazer uma análise completa da biomecânica desse exercício porque daria, sem brincadeira, daria uns 45, 50 minutos de aula só para falar disso e isso eu abordo dentro do meu curso online, o Expert em Estética Feminina, a formação Expert em Estética Feminina. Então vamos aos detalhes inerentes aqui à aula, e alguns ajustes que eu sugiro que você faça com as suas alunas. A Rai está com afastamento aqui dos pés, basicamente na largura aqui, do deltoide medial dela, largura do deltoide medial, ou seja, uma base um pouco mais fechada. Rai, faz o agachamento e sobe. Tenta agachar profundo e sobe. Mais uma vez, sobe. Você vê que ela não consegue
quebrar o paralelismo entre o fêmur, né, e o solo, bem pouco. É confortável esse afastamento? Não. Para fazer? Não. Isso já é um primeiro detalhe. O afastamento dos pés no agachamento livre pode ser um fator que esteja dificultando a sua aluna de agachar profundo para aumentar a estimulação do glúteo máximo. O que acontece, meu querido gafanhoto manco do Alasca? Quando a sua aluna ou o seu aluno faz um agachamento com a base mais fechada, a gente precisa levar em consideração alguns possíveis fatores estruturais que podem dificultar uma descida profunda com técnica e mantendo o alinhamento ideal da pelve e, consequentemente, da coluna lombar, sem ocorrer a famosa retroversão pélvica excessiva no agachamento e, consequentemente, a inversão da curvatura da lombar. Primeiro detalhe que pode causar essa retroversão pélvica, né, essa inclinação posterior da pelve durante o agachamento, de forma precoce. Primeiro detalhe, a profundidade do acetábulo. Se o teu aluno apresentar um acetábulo profundo e somado a isso, ele utilizar uma base mais fechada, o que vai acontecer é simplesmente o colo do fêmur, durante a flexão do quadril, o colo do fêmur bater no acetábulo. O impacto fêmuro-acetabular. E para evitar esse impacto, o que acontece? O sistema nervoso, né, a própria organização, cinesiologia do corpo, ela vai inclinar a pelve para trás para distanciar o acetábulo do colo do fêmur para evitar o impacto. E aí ocorre aquela retroversão pélvica precoce. Isso é comum em quem apresenta um acetábulo profundo. Quanto a essa profundidade, não tem como resolver, não tem como corrigir, porque é algo estrutural, ele nasceu dessa forma. Uma pessoa com acetábulo mais raso, ela consegue descer mais profundo mesmo com a base mais fechada, porque não vai ter um impedimento ósseo. Não vai bater o colo do fêmur nesse acetábulo. Quanto mais profundo for o acetábulo, mais a cabeça do fêmur estiver lá dentro, quando ele for fazer a flexão de quadril, pode pinçar o colo do fêmur nesse acetábulo. Quanto mais raso for o acetábulo, não vai ter esse impedimento, ele vai poder fazer uma flexão de quadril maior sem ocorrer esse impacto e sem trazer malefícios. Beleza? Então, isso é algo que pode ser levado em consideração. Segundo fator estrutural que pode facilitar esse impacto do colo do fêmur no acetábulo. A tua aluna apresentar uma anteversão femoral excessiva. Isso também pode facilitar esse impacto, né, do colo do fêmur ali no acetábulo. Dessa forma, necessitando que a aluna que apresente essa anteversão femoral, identificada no teste de Craig, usar uma base mais afastada, ou seja, uma base mais aberta, quase que um agachamento mais sumô. E, inclusive, pensando em aumentar o estímulo do glúteo máximo, vem cá, Rai, de frente para lá. Esse afastamento mais sumô, afasta um pouquinho mais. Aí foi demais. Como você estava fazendo agachamento? Não precisa ser sumô, é só uma base mais aberta, tá? Mais afastada. Vai precisar que a aluna rode um pouquinho a ponta do pé para fora e que ela apresente uma boa flexibilidade nos adutores do quadril e nos isquiosurais mediais, para que, durante a fase excêntrica, ela consiga fazer a profundidade do agachamento, mantendo o eixo mecânico, patela entre o segundo e o terceiro dedo do pé, sempre preservado. E sobe, desce, sobe. Parou? Rai, você sentiu mais conforto nessa base ou na base mais fechada? Nessa. Qual? Nessa base. E por que para essas pessoas que apresentam essas características estruturais, esse afastamento mais aberto pode ser mais interessante? Porque o que acontece quando você usa essa base mais aberta é que durante a fase excêntrica, o fêmur, né, o colo do fêmur, ele vai passando ao lado dessa região anterior do acetábulo, evitando esse impacto e, consequentemente, esse melhor encaixe no quadril vai permitir uma maior amplitude de movimento, uma maior fase excêntrica, tá? Mantendo um bom alinhamento de toda a estrutura corporal. Por exemplo, o meu caso. Vamos analisar na prática com o paizão. Se eu fosse fazer um agachamento com a base mais fechada, simplesmente descer, eu não ia conseguir descer tanto. Para eu descer mais, para eu tentar descer, a minha pelve já ia girar bastante em retroversão. Agora, ao simplesmente abrir a minha base, fazer a rotação lateral do quadril antes de começar, olha a diferença da profundidade sem perder esse elemento mais ideal da minha coluna e de todo o corpo, tá? É muito mais confortável, tanto é que eu uso essa base para fazer o agachamento. E cara, um ponto de vista meu,
eu acho muito mais interessante prescrever para todos os alunos essa variação com a base mais aberta. Porém, é preciso que o aluno tenha boa flexibilidade nos adutores e isquiosurais mais mediais. Por que nos adutores? Porque os adutores do quadril, principalmente o adutor magno, tá? O adutor magno, durante a fase durante a fase excêntrica, durante a flexão de quadril no agachamento, quando o quadril passa de 70 graus de flexão, esse adutor magno se torna um potente extensor do quadril, com um braço de momento bem maior do que o próprio glúteo máximo, muito maior. Inclusive, o glúteo máximo ele apresenta uma redução do seu braço de momento quando o quadril está em alta flexão, sendo o melhor braço de momento para o glúteo máximo quando o quadril está ali de 20, 15, 10 graus ou até a posição neutra. Tá? É o melhor braço de momento para o glúteo e pior para adutor e adutor magno sempre tendinoso e bíceps femoral cabeça longa. Se o aluno não apresentar boa flexibilidade, boa extensibilidade no músculo adutor magno, a grande chance de durante a fase excêntrica, quando o quadril passar de 70 graus, o adutor magno causar um puxão na pelve, inclinando ela posteriormente. Por isso, a flexibilidade nos adutores, né, aqui do quadril, são de suma importância para uma boa técnica no agachamento profundo, evitando a retroversão pélvica. Então, Rai, vamos tentar fazer o agachamento profundo. Não estou dizendo que a Rai vai conseguir fazer o agachamento profundo. Por quê? Porque a Rai não está treinando com frequência. Tenha vergonha de estar mentindo, cabra safada. Não está treinando com frequência. Não está alongando. Apesar dela ser mulher e já ter mais flexibilidade naturalmente do que o homem, tá? Ela precisaria de um trabalho mais intenso de flexibilidade e mobilidade para tornar os ligamentos na região do quadril mais maleáveis, permitindo inclusive a melhor fluidez do movimento. Então, você viu que quando a Rai, lembra da técnica, quando a Rai agachou, vamos fazer com a base mais fechada, só o pessoal ver do zero mesmo. Agacha, vai, 1, 2, mais 1, 3, afasta mais. Isso, roda o joelho para fora, tenta estufar mais o peito e descer um pouco mais reta com o tronco, sem inclinar tanto para frente, abrindo bem esse joelho, descendo e empinando a bunda da metade para o final. E sobe. Quando a Rai faz esse afastamento mais aberto, né, usa esse afastamento dos pés maior, tá? Ela tem um melhor conforto para fazer o agachamento, o relato dela mesma, e ainda tem um detalhe extremamente interessante desse afastamento mais aberto. Meu querido personal gafanhoto perneta do Alasca, afasta mais as pernas, isso aí. Os feixes inferiores do glúteo máximo, que são os que respondem mais, né, em questão de hipertrofia mediante essa extensão do quadril, em comparação aos feixes médios e superiores, isso já é evidenciado. Eu vou mandar os artigos para a minha editora para ela colocar aí na tela exatamente nesse momento. Os feixes inferiores do glúteo máximo mais mediais, tá? Tem os feixes inferiores mais laterais e os mais mediais. Esses feixes inferiores aqui mais mediais, eles são extensores do quadril e também, assim como o superior, mas são também adutores do quadril. Adutores, ou seja, fecham a perna, esses feixes inferiores, fazem a extensão e a adução do quadril. E o que acontece? Fica na posição final do agachamento, abre um pouquinho mais a ponta do pé para fora, roda o joelho para fora e desce. Durante a fase excêntrica desse agachamento profundo, o quadril faz uma flexão e uma abdução. Vai subindo bem lento, super slow, mais devagar ainda. Durante a fase concêntrica, o quadril vai fazendo a extensão e a adução. Você percebe que a coxa sai de lá e junta. Ela faz uma extensão somado a um componente de adução do quadril. Ou seja, um movimento que é justamente que aciona os feixes inferiores do glúteo máximo. Então, faz, Rai, devagar, vem abrindo o joelho, vai abrindo, lá embaixo, lá embaixo. Vai. Parou, empina a bunda, sobe contraindo a região inferior, sobe. Extensão somado à adução do quadril. Pode descansar, Rai. Então, meu pequeno gafanhoto, essa base mais afastada dos pés, seja aqui no agachamento livre, seja no agachamento no Smith, seja num hack angular, seja num leg press, com os pés no meio da placa, um afastamento maior se a placa permitir, ou o próprio agachamento sumô com halter, levantamento terra, variação deadlift sumô, são excelentes exercícios para os feixes inferiores do glúteo máximo justamente por esse componente de extensão mais adução e por trabalhar também em alta flexão de quadril.
no comprimento mais longo do glúteo máximo, que com a literatura atual já é evidenciado uma forte hipertrofia dessa região específica do complexo do glúteo. Então, para que você consiga fazer com que a tua aluna agache de forma profunda, você precisa levar em consideração esses fatores: a mobilidade do quadril, a mobilidade da articulação do tornozelo, para permitir uma dorsiflexão do tornozelo maior, ou seja, permitir que o joelho vá bem à frente. E a tua aluna precisa ter essa flexibilidade em adutores e isquiosurais. Os posteriores de coxa não influenciam tanto assim na retroversão pélvica no agachamento. Por quê? Por que os isquiosurais eu considero não influenciar tanto na retroversão pélvica? Mas lógico, é depender do nível de encurtamento, né? Mas fica de lado mesmo. Os isquiosurais, como você sabe, cruzam a articulação do joelho e do quadril. Então, atua nessas duas articulações, tá? Afasta mais os pés e desce no agachamento. Durante a fase excêntrica, ocorre uma flexão de joelho, simultaneamente uma flexão de quadril. Ou seja, apesar de nessa região proximal eles estarem alongados, na região distal eles estarão frouxos, em posição encurtada. Então isso altera pouco o comprimento dos isquiosurais. Pode subir, Rai? Isso se chama paradoxo de Lombard, tá? E por alterar pouco o comprimento dos isquiosurais, não são eles que vão estar impedindo a técnica ali no ato do agachamento, de tentar manter a neutralidade da pelve e evitar uma flexão da lombar, uma retroversão pélvica excessiva. E essa é a mesma justificativa para que os isquiosurais não sofram hipertrofia significativa em agachamento, leg press, rack linear, enfim, justamente por conta desse paradoxo de Lombard, e essa mesma lógica se aplica ao reto femoral pelo mesmo motivo. Então, dando a ênfase no agachamento em vasto medial, vasto lateral principalmente e no glúteo máximo. Os isquiosurais, então, posteriores de coxa, no agachamento e tudo mais, nos outros exercícios, eles trabalham durante a fase excêntrica e concêntrica, mas em caráter de estabilização da própria articulação do joelho, junto com o reto femoral e tudo mais. Para que você consiga utilizar um agachamento livre profundo com as suas alunas, você precisa levar em consideração esses fatores. Tem fatores estruturais, como eu falei, a profundidade do acetábulo, a intervenção femoral e tudo mais. O ângulo de torção femoral, né? No caso, apresentar uma intervenção excessiva. Flexibilidade de adutores, mobilidade de quadril, mobilidade da articulação do tornozelo, tá? E, inclusive, por que não, a própria experiência de treinamento do aluno. A própria consciência corporal, a coordenação motora é de suma importância. Por isso que existe a progressão pedagógica no agachamento, para chegar no ponto de conseguir realizar um agachamento profundo que enfatize bem o glúteo máximo, para que ele sofra hipertrofia significativa. Então, quando você bota o teu aluno para agachar e ele fica ali no paralelismo do fêmur com o solo, ou nem chega a isso, tem que parar um pouco antes, é um agachamento parcial. Pouquíssima será a estimulação do glúteo máximo, direcionando basicamente tudo ali para o quadríceps. E olha que eu nem estou levando em consideração os desequilíbrios musculares, desvios posturais e possível hipoativação do glúteo máximo, dependendo da dominância dos isquiosurais ou do próprio adutor magno durante a extensão do quadril. Ou uma aluna que apresente a hipoativação do glúteo máximo e seja um quadríceps dominante. Também tem essas outras questões, mas isso é assunto para a formação do expert em estética feminina. Então, meu pequeno gafanhoto, chegamos ao fim da nossa aula. Comenta aqui embaixo o que é que você achou dessa aula, que outros assuntos você gostaria de ver aqui no meu canal e lembra de deixar o like, ativar o sininho para receber a notificação sempre que uma nova aula for aqui lançada. Se inscreve no canal e se você ainda não me segue, não me acompanha no Instagram, que tem conteúdo diário lá. Editor, bota aí, @JoãoFranken. É isso, meus pequenos gafanhotos, e até a próxima.